É muito difícil você associar a história da classe média paulistana, alta, né, que eu vim da classe média baixa, e dissociar ela da cannabis. Porque Sim. era a droga recreativa que a gente usava junto com álcool, isso na década de 90. E a gente fumava aquilo que você chama de cannabis, que não era cannabis, era um prensado mal feito Tinha e tudo também, mais. né? É. Tem E é de tudo ali dentro, Tinha inclusive tudo ali dentro, um pouco de exatamente. A flor. gente tirava sementes e vinha com esterco muitas vezes, e vinha mofado. Mofo, com pelo de rato, com urina. Já Exatamente. fizeram testes nisso, assim, amônia. Exatamente. Tem de tudo muito. Mas o mais curioso é que a história da formação, da tua formação como adulto, ela passa por uma série de rituais, né? Pode ser o álcool, e é muito interessante a relação que os homens têm com o álcool, né? Porque o álcool parece que é esse rito de passagem entre Menino e homem. Que é uma e eu não bobagem, passei, né, é uma gente? grande bobagem. E o segundo rito de passagem é o uso da cannabis, o uso da maconha aqui no Brasil, né? E eu me lembro, cara, que eu tava vindo pra cá na moto e pensando e tentando me lembrar quantas vezes eu rodei por causa de cannabis. Eu sou um homem branco, hétero, Quantas vezes você foi preso, apesar de ter nenhuma rodado? vez, Pronto, mas eu aí. rodei mais de 15. Então não rodou, né? Não, rodei assim não, porque homem Tomou branco enquadro, ou menino de tinha classe alguma média coisa em toma enquadro cima. e você tem que passar no caixa eletrônico. É esse o rodar. Da classe gente, média. Eu já fui constrangido algumas vezes. Eu me lembro que uma vez eu fui pro Rio de Janeiro, sei lá no começo dos anos 2000 com a minha namorada, rodei na orla e tive que ficar rodando caixa eletrônico enquanto ela era feita de refém. Não, deixa a tua namorada aqui que eu vou procurar. Isso é a polícia, né? Que deveria nos exatamente. proteger. E aí a gente volta à regulação, que tá toda errada, que permite, que dá espaço para esse tipo de atuação. E aí, se a gente olha para a população carcerária, aquilo, pelo menos a feminina, que eu tenho acompanhado mais de perto, que é uma extensão dessa causa toda, a gente sabe que 70% das mulheres encarceradas hoje foram presas com pequenas quantidades de droga. Não tem o recorte do que seria maconha, cannabis, ou enfim, o nome erva, o nome que a gente quiser dar. Mas deve ser altíssimo. E, em geral, indo visitar um parceiro na cadeia, um marido. Por quê? Porque a pessoa fuma aquilo e se sente bem. Prensado ou não, né? É ansiolítico, tem uma série de benefícios. Bom, ninguém acende o baseado para se sentir mal. Dá pra dizer que quem fuma Nem pra ficar também... mais ansioso ou violento, né? Dá pra dizer que quem fuma faz um uso terapêutico. Afinal, você tá fumando aqui, tem gente que fala, cara, eu fumo pra conseguir dormir. Então, se você puder trocar isso por um óleo, se legalizar, né, fantástico. Agora, se você quiser fumar, você é adulto, você deveria ter esse direito, né? Então, entender quais são os limites, os riscos e os benefícios. E aí, enfim, a gente entra numa regulação que não permite nada disso, que não permite a distinção entre o usuário e o traficante, não tem limites de quantidades, isso não está especificado, fica a critério de quem fez a abordagem policial, agente, né? do agente, da descrição que ele vai dar ali na hora. Da tua cor de pele, né? Também. Claro, porque aí é a tua palavra contra dele. Né? E é muito interessante o que você estava falando. A gente estava discutindo antes de começar a gravar aqui como que a maconha dos anos 40 para cá, porque ela foi proibida pelo Getúlio, se não muito me engano, né? Foi um decreto do Getúlio Vargas? Eu sei que eu acho que é anterior a isso. A primeira lei que cita a maconha no Brasil é uma lei que também proíbe as religiões negras, as religiões de origem africana, né? Então a maconha tá ali envolvida nisso, aí a gente cai de novo na questão racial. Porque no final sempre vai ter uma questão racial que cruza a maconha. Eu sei que ela começa a ser proibida nos Estados Unidos ali na virada do 19 pro 20, porque ela era muito usada pelos mexicanos e os mexicanos, segundo a cultura da época e a política, a gestão da época, a maconha emprestava superpoderes para os mexicanos que competiam em pé de desigualdade com os norte-americanos na hora da busca do emprego. Então se começa a moralizar a cannabis porque ela dava uma vantagem competitiva para os mexicanos, para as populações de latinos. Para seres humanos, né? Você descobre que uma planta te dá vantagens competitivas, aí você fala o quê? Vamos usar? Ou vamos proibir? Vamos proibir, então. Ninguém mais pode usar esse negócio. Era também o racismo estrutural de Estado, né? Já começava por ali. E no Brasil, pós-abolição, também se associa ao uso da cannabis, porque era uma planta que você consegue plantar, como o cogumelo também foi proibido, né? Ela cresce mato, sozinha. Cresce sozinha, não precisa de lá muito cuidado, se bem que não precisar de muito cuidado é relativo, Depende né? do resultado que você quer, mas ela, a própria sorte, cresce e floresce. Se você quiser que ela seja potente, THC tem que ter um cuidado muito específico. Eu já vi, assim, cuidadores, assim, de plantas. Pai de planta, pai seríssimo, de planta, assim, né? o bagulho, assim...
Nossa, era assim, super high-tech, assim, uns aquários que pareciam assim, saídos do cenário de Tron, assim, de tanto LED, ventilador, estufa, controle de ventilador. pH, o hidrogênio. É maravilhoso. Entendo muito pouco de cultivo, mas quem curte é assim, apaixonado, né? E é uma coisa que você consegue regular assim. Você chega no resultado que você quer específico, da cepa específica, é um negócio muito nerd. Trabalhoso, demorado. E muito nerd, assim, é muita paixão pela planta. O Siddhartha Ribeiro que associa os cachorros, né? Ele fala, bom, cachorros são todos cachorros, é uma espécie só, mas aí você tem as raças. Esse é um cão de companhia, esse aqui é pra te ajudar a acordar, esse pra dormir, esse aqui pra dançar, e aí já trazendo pra planta, né? Você consegue ir equalizando ela, misturando os canabinoides, parece uma alquimia, né? É muito mais complexo do que isso. Você tem que fazer uma planta, esperar tal resultado. Quando ela florescer, você medir e falar, legal, cheguei lá ou não cheguei lá. Agora vamos fazer outra. E quanto tempo leva para uma planta crescer, florescer? E essa planta não é uma planta, né? É uma super planta. Se você for para pensar, o que você consegue fazer com a fibra, com o óleo, Você aproveita ela inteira. Ela é inteirinha, né? E ela limpa o solo, essa é uma coisa muito fantástica. Eu não sabia disso. Ela extrai tudo aquilo que está no solo. Então, se você planta em um solo contaminado, aí de novo o problema do prensado ou do cultivo, enfim, que pouco cuidadoso, né? Ela suga aquilo e concentra tudo que ela absorveu da terra na flor. E é da flor que você extrai o óleo, é a flor que se fuma, quem gosta de fumar, é a flor que concentra os princípios ativos. Então limpa o solo bacana. Agora, qual é o resultado que você vai ter, né? De metais pesados e tal ali naquela flor final. Então, quando você pensa no uso industrial dela, que você vai usar as fibras, as folhas, enfim, a semente, talvez a semente aí, de novo, né? Não manjo muito de cultivo, mas pode ser que a semente tenha ali algum acúmulo de algo, porque ela pode ser comestível e tal. Mas você pode usar isso para melhorar solos degradados, por exemplo. É um caminho, e é uma planta que cresce rápido, com relativamente pouca água, então, para um Brasil, seria algo genial, né? A gente tem aí deserto verde para todo lado.